O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São João, apóstolo e evangelista, e é bem propício nós celebrarmos esta festa na oitava de Natal. Por quê? Porque nós contemplamos o amor de Deus que se faz carne. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho e se faz carne, e por amor a nós, ele sai do seio do Pai para se encarnar. Então, ninguém melhor do que São João falou sobre esse mistério, ele que diz: Deus é amor. Então, em plena oitava de Natal, nós somos chamados a refletir a respeito deste mistério de amor de Deus. Isto é, Deus, ele se faz pequeno por amor a nós. O Todo-Poderoso se faz frágil por amor a nós. Aquele que pode realizar todas as coisas ficou impotente, deitado numa manjedoura, enrolado, tendo os pés e as mãos enfaixados. Isso por amor a nós. Aquele que sustenta toda a criação com o poder do seu braço e dá de comer a toda criatura, é por uma criatura alimentado, tomando o seu leite. Imagine aqui, que mistério de amor que faz com que Deus, por amor a nós, ele realize, ele abrace realidades tão abaixo dele, tão humilhantes para ele. Por amor a nós, ele se faz pequenino para, por amor a nós, futuramente ser estirado numa cruz. É o mistério do amor. São João, apóstolo e evangelista, cuja festa estamos celebrando, ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, o amor afasta todo o temor. Isto é, quando existe amor no coração, todo medo de fazer algo por amor desaparece. Isto é, o amor, ele nos faz santamente ousados. O amor, ele nos dá a coragem necessária, porque ele é a própria motivação e combustível. Então, quando temos o amor de Deus no nosso coração, não há temor de fazer por ele ou de renunciar por causa dele coisa alguma, porque ele, por amor, fez todas as coisas. Então, por amor, não há medo da cruz.
se o amor de Deus estiver presente no nosso coração, não haverá obstáculo para que nós queiramos amar a Deus e amá-lo mais, e queiramos fazer comunhão com Ele, porque é próprio do amor o desejo de comunhão. Quando nós amamos alguém, nós queremos conhecer aquela pessoa cada vez mais, do que ela gosta, quais são as suas manias, quando nasceu, as datas que lhe são importantes, qual sua cor preferida. Isso é próprio de quem ama, né? Você ama uma pessoa, você quer ter de alguma maneira alguma intimidade, alguma comunhão. Ora, se nós, um distintivo do nosso verdadeiro amor a Deus, é se nós queremos conhecer aquilo que lhe agrada, ter com Ele comunhão. Se nós não estamos dispostos a conhecer o que lhe agrada, se nós não estamos dispostos a ter com Ele comunhão, não há amor verdadeiro em nós, não há amor verdadeiro por Deus em nós. Então, se você olha para o seu coração e percebe isso, peça amor, peça: meu Deus, derrama no meu coração o teu amor para que eu te ame, derrama no meu coração o teu amor, que se chama Espírito Santo, para que eu queira te conhecer cada vez mais, conhecer a tua palavra, conhecer os teus mandamentos e fazer comunhão contigo cada vez de uma maneira mais profunda, para que eu seja cada vez mais semelhante a ti. Isso é próprio de quem ama, e isso é tão verdadeiro que os nossos pais, sabendo disso, sempre tiveram muito cuidado com quem nós andamos. Por quê? Porque sabe, o pai e a mãe sabem, se o meu filho andar com quem não presta, ele vai ficar parecido com aqueles que não prestam. Mas se o meu filho andar com gente boa, ele vai ficar parecido com aquelas pessoas boas. Ora, se nós tivermos comunhão com Deus, nós teremos os mesmos sentimentos de Deus no nosso coração. Não é assim que diz São Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E como é, meus santos, que nós teremos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no nosso coração? Nós teremos ouvindo a sua palavra, conhecendo os seus mandamentos, recebendo os sacramentos, recebendo adequadamente, tendo vida de oração, procurando reproduzir na nossa vida as mesmas atitudes de Jesus, e aí a nossa comunhão vai aumentando, a nossa similaridade, a nossa semelhança vai aumentando, e os sentimentos de Cristo vão brotando cada vez mais abundantemente no nosso coração. Então, São Paulo, quando fala, né, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ele logo depois, me referi aqui a Filipenses, capítulo 2, versículo 5, logo depois ele vai, no versículo 6, dizer: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assemelhando-se, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Por amor, ele até não se apegou aos seus dotes divinos, mas se aniquilou, fez quênosis, se humilhou para se fazer pequeno para a nossa salvação. Percebe aqui, meus santos, como essa postura de nosso Senhor, postura movida por amor, infelizmente é diferente da nossa, que com muita facilidade queremos ser reconhecidos por aquilo
que fazemos quando são coisas boas. Queremos ser reconhecidos por aquilo que fazemos, queremos que as nossas virtudes sejam vistas, queremos elogios, quando nosso Senhor, Ele tomou um caminho diferente, Ele tomou o caminho do escondimento, Ele tomou o caminho da humilhação. Ora, se eu quero fazer comunhão com Jesus, eu preciso também aprender a me humilhar, por amor. Mas Padre, mas a humilhação é sempre dolorosa. Então peça o amor a Deus, porque o amor afasta todo o temor. O amor torna fácil e até desejável aquilo que é difícil e não quisto, aquilo que às vezes é até desprezível, isto é, eu não gosto da cruz, eu não gosto do sofrimento, eu não gosto da humilhação, mas se este é o caminho da comunhão com aquele a quem eu amo, eu abraço a cruz, o sofrimento e a humilhação. Eu abraço o caminho da pequenez, do escondimento. Eu vou procurar ser como Ele. Eu não vou ficar alardeando as minhas virtudes, que são sempre poucas e pequenas. Eu não vou ficar alardeando as minhas virtudes, mas eu vou entrar pelo caminho que me torna semelhante a Jesus, porque estes eram os sentimentos presentes no seu coração. O amor afasta todo o temor, diz São João. Meus irmãos, celebrar São João, o apóstolo do amor, e em pleno tempo do Natal, deve nos levar a esta procura, a esta busca de comunhão com nosso Senhor. Na oração coleta da missa de hoje, e na primeira leitura, essa realidade foi apresentada. Diz aqui a oração coleta: ó Deus, que nos revelastes pelo apóstolo São João os mistérios do vosso verbo, concedei-nos a graça de compreender e amar as maravilhas que por sua pregação nos fez conhecer. Isto é, compreender e amar o que Ele nos ensina, o Evangelho, a sua palavra, os seus mandamentos. Não apenas obedecer, mas conhecer e amar, para que eu possa ter comunhão com Ele. Porque nós não teremos comunhão com Jesus, nós não estaremos unidos a nosso Senhor, nós não estaremos no amor, se nós não tivermos comunhão com a sua palavra, com aquilo que Ele ensina. Porque senão nós teremos comunhão com as trevas. O que é que a palavra diz? Que as trevas fogem da luz. Por quê? Porque não querem que as suas obras sejam manifestas e consequentemente condenadas. Então, como as trevas não querem se converter em luz, as trevas fogem da luz. Nós ouvimos no prólogo de São João, no dia de Natal, que a luz veio para os que eram os seus, mas os seus não a acolheram. Então, se nós queremos ter comunhão com o nosso Senhor, nós precisamos conhecer e amar a sua palavra, os seus mandamentos. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos isso que vimos e ouvimos, né? Que o verbo de Deus se fez carne, se fez palpável, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas, para que a nossa alegria fique completa. Então, nós queremos ter comunhão com o nosso Senhor. Nós precisamos então pedir a Deus que coloque o seu amor no nosso coração, para que nós amemos a sua palavra e os seus mandamentos. Por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, existe
no mundo cristão e católico, não apenas no mundo católico, mas eu estou falando para católicos, então a pancada tem que ser em nós. Então, infelizmente existe no mundo católico esta tendência de uma pseudo-união, comunhão, isto é, de uma falsa união, comunhão com Deus, preterindo, abandonando a sua palavra, a sua doutrina e os seus mandamentos. Isto é, pensa-se possível, e isso o próprio Jesus nos apresenta como um caminho necessário para a comunhão com Ele. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, observa os meus mandamentos, diz Jesus, segundo São João, cuja festa estamos hoje celebrando. Pois bem, então existe uma tendência na igreja, entre os homens e mulheres de igreja, de ter uma comunhão com Jesus, preterindo os seus mandamentos. Isto é, eu não vou observar os mandamentos de Cristo, eu vou viver a vida segundo a minha maneira. Eu não quero me arrepender, eu não quero fazer penitência. Duas palavras fora de moda, démodé atualmente. Ninguém quer saber mais de arrependimento, ninguém quer saber mais de penitência, ninguém quer saber mais de mudança de vida. Não, eu quero observar, eu quero ter comunhão com Jesus, sem conversão, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem guardar a sua palavra na minha vida. E a pergunta é, meus irmãos, isso é possível? Não é possível. Então, se nós queremos ter comunhão com Jesus, aniquilemo-nos a nós mesmos, façamos-nos pequenos, como Ele se fez pequeno, renunciemo-nos a nós mesmos, como Ele também se renunciou a si mesmo, entrando no mundo e dizendo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Jesus, quando entrou no mundo, entrou com esses sentimentos. Se nós queremos ter os mesmos sentimentos dele, para com ele fazer comunhão, precisamos também estar dispostos a procurar fazer a vontade de Deus. Então vamos lá, meus irmãos, vamos pedir a nosso Senhor que nos conceda entrar por este caminho. E eu sei, se você estiver compreendendo isso que eu estou dizendo, eu sei que você sabe que é um caminho exigente. Se você estiver compreendendo as consequências desta palavra, você compreenderá que isso é exigente. Mas se o amor de Deus estiver presente no seu coração, você vai desejar renunciar tudo aquilo que não está de acordo com o coração de Cristo. Você desejará observar os mandamentos de Deus, os mínimos mandamentos, para ter comunhão com Ele. Você desejará abandonar as trevas e tudo aquilo que diz respeito às trevas. Você abandonará a mentalidade do mundo que se infiltrou na igreja, que não quer se converter, que não quer nada abandonar, mas quer ser abençoado, mas que quer estar na comunhão com Deus, querendo que haja comunhão, uma comunhão impossível entre luz e trevas, graça e pecado, Deus e Belial. É impossível eu querer que Deus faça comunhão com Satanás. É impossível eu querer que os dois senhores, eu querer servir aos dois senhores, a Deus e ao diabo, estando na igreja, e isso de uma maneira pacífica. Isto é uma blasfêmia, isto é uma ofensa ao coração de Deus, que nos ensina a renúncia do pecado e de Satanás como condição
para segui-lo, servi-lo e ter comunhão com Ele. Para que nós façamos isso e façamos com alegria, nós precisamos que o amor de Deus, aquele amor que afasta todo medo, esteja profundamente presente nos nossos corações. Então peçamos hoje a Deus, por intercessão de São João, este amor para nós, este amor para aquelas pessoas que nós sabemos que necessitam, que têm dificuldade de renunciar os seus pecados, que não querem abandonar a vida velha, mas que querem conciliar a vida velha e Cristo, querem conciliar o pecado e Cristo, querem conciliar o inconciliável. Então peçamos este amor para nós e para eles, pedindo a Deus que derrame sobre todos nós o seu amor, que afasta todo o temor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.